Boa noite, gente! Estamos aqui na nossa live. Quem tá aí? Quem tá aí? Cadê vocês? Deem aí um alô. Boa noite, Solange! Solange sempre presente aqui. Boa noite. Quem mais está chegando? Xandinha Ramos, Adriane, sejam todos bem-vindos à live. Ê! Adri, lembro de você, a gente trabalhou juntas. Bem-vinda. Bem-vinda. Fabiola, boa noite. Boa noite, gente. Eu tô muito feliz que a gente tá fazendo essa live hoje. E o convidado é muito especial. Eu acredito que muita gente que está aqui participando dessa live já o conhece ou já teve alguma experiência de poder ter trabalhado com ele, tá? Eu estou muito feliz. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada a vocês que compartilharam aí, para que mais pessoas pudessem estar aqui comigo, aqui com o Sérgio, e que a gente possa trocar experiências, né, do que tem acontecido aqui nos Estados Unidos. Muito feliz por essa live, ele já chegou aqui, eu já vi. Boa noite, Gil, boa noite, Nanduca Martins, boa noite, Renata, boa noite, Mai. Eu vou chamar ele aqui pra gente não perder tempo, porque a gente tem muita informação legal para compartilhar, tá certo? Então, se você também quer compartilhar essa live, acha que o seu amigo quer saber dessas informações, clica aí no aviãozinho, dispara aí agora para ele assistir a gente aqui e não perder, tá bom? Eu vou tentar no final deixar um tempinho para que a gente possa responder as perguntas de vocês, tá bom? 5 hours later. Vou chamar ele aqui agora. Boa noite, Luciana. Luciana sempre presente aqui também. Olá! Meu Deus, tô morrendo de vergonha, mas enfim. Oh, não! Gente, esse é Sérgio Tosta, é um enfermeiro, especialista em terapia intensiva, e ele está aqui com a gente hoje, compartilhando. Ele vai compartilhar um pouquinho da vida dele aqui nos Estados Unidos. Ele também validou o diploma dele de enfermeiro aqui em Nova York, tá? Hoje ele reside lá em Miami, então ele tem muitas experiências para compartilhar com a gente. Então, seja bem-vindo, Sérgio Tosta, mais conhecido como Serginho. Então, a galera aí de Salvador, ai, Serginho, Serginho, então tá todo mundo muito animado. Seja bem-vindo e se apresente. Quem é Sérgio Tosta? Eu sou Sérgio, eu tenho 35 anos, eu vou fazer 13 anos de enfermagem, 9 anos de terapia intensiva em Salvador, onde eu comecei minha carreira como profissional de saúde. Trabalhei nos principais hospitais de Salvador, junto com Lorena e junto com várias pessoas que estão assistindo essa live agora. Sim! Inclusive Priscila, acabou de entrar. Enfim, depois de 9 anos trabalhando em várias unidades de terapia intensiva, unidade neurológica, cardíaca, a última foi a General, o TI geral. Sim! Meu Deus, eu tô misturando já inglês e português. Isso é normal, viu, minha gente? Não é mitidez, não é nada, porque você fica ali imerso na linguagem inglesa que você, com o tempo, vai sair em inglês. Enfim, a última unidade que eu trabalhei foi o TI geral, que tinham 30 leitos, que não chega nem perto da UTI que eu trabalho agora, é completamente diferente, a gente vai falar um pouco disso mais tarde. Então, basicamente isso. A minha vida inteira de enfermeiro, esse tempo inteiro foi trabalhando com terapia intensiva. O único período que eu trabalhei na emergência foi os 6 meses que eu fiquei no Lenox Hill, foi quando eu revalidei minha licença de enfermagem aqui não, em Nova York, e acabei entrando na emergência do Lenox Hill. É basicamente isso, a minha trajetória de enfermeiro. Olha aí a trajetória dele, lindíssima, super experiente aí na área de terapia intensiva, a gente trabalhou juntos.
em alguns hospitais. Hospital Espanhol, tem alguém aí do Espanhol? Levanta a mão, dá um wave aí. Tem alguém aí do Hospital do Subúrbio? Dá um wave aí. A gente trabalhou junto nessas duas UTIs, tá certo? E aí depois nós viemos para os Estados Unidos, eu validei o meu diploma, ele também seguiu validando o dele, e hoje ele está aí como enfermeiro de sucesso aqui nos Estados Unidos. E qual foi o motivo que você veio para os Estados Unidos, Serginho? Então, a maioria das pessoas que estão aqui, óbvio, do Brasil, todo mundo sabe como é que funciona a enfermagem no Brasil. Eu já tinha 9 anos de terapia intensiva, já estava realmente cansado dos problemas que a gente tem com a enfermagem na área de saúde no geral. Já estava realmente cansado. Lorena, na verdade, Giovana, uma amiga nossa, foi a primeira a partir de Salvador para morar em Nova York. Daí incentivou Lorena, que acabou me incentivando. E aí falei, não, por enquanto vamos ficar em uma pausa da enfermagem, até porque eu não falava inglês, eu vim morar nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, eu não falava nada de inglês, meu inglês era o básico do básico do básico. Acabei vindo com a cara e na coragem, sabendo que existia a possibilidade de revalidar o diploma aqui. E foi o que me motivou, na verdade. Falei, estava cansado de viver a loucura que era a enfermagem no Brasil. E que, infelizmente, continua sendo. Muitas coisas já melhoraram, outras eu continuo ouvindo dos meus colegas enfermeiros. Você também, do pessoal que continua trabalhando lá. E quando a gente começa a falar das coisas que são diferentes, é que as pessoas vão ficar... Meu Deus, não é possível. Não, é possível. A enfermagem aqui é outro nível, é super valorizado. O profissional enfermeiro aqui é visto como necessidade básica, literalmente. Right. Foi o que me motivou a vir morar nos Estados Unidos. Uau, olha aí, ó, Serginho e Lore, de Salvador para milhares no mundo. Ei! Pois é. Perguntaram também qual foi os hospitais que a gente trabalhou. A gente trabalhou no Santa Isabel. E o Santa Isabel eu esqueci de falar, foi mesmo. Santa Isabel, a gente trabalhou no hospital português. Quer dizer, eu trabalhei no português, no espanhol e no hospital do subúrbio. Yeah! Aqui a galera do subúrbio, a gente tá aqui. E assim, quando você chegou aqui, né? Que aí você foi aperfeiçoar o seu inglês, você foi estudar inglês. Quando foi que você decidiu realmente iniciar o processo de validação? Disse, não, agora eu vou, já dei uma pausa na enfermagem, eu tô vendo que aqui eu posso trilhar um caminho diferente do que a gente estava vendo no Brasil. Então, quando foi que você decidiu e como foi que começou esse processo? Na verdade, eu com 20 dias de morando aqui, eu já tinha entrado na escola de inglês. Eu já era para ter feito isso, aconselho a todos que tiverem interesse de iniciar o processo, já começar a estudar inglês do Brasil, para poder, quando chegar aqui, já tá praticamente com o caminho todo andado. Eu, quando cheguei aqui, com 20 dias, fui para a escola de inglês, passei 2 anos na escola de inglês, o inglês básico de comunicação, de dia a dia, nada a ver com a área de saúde. E é outra história, é a mesma coisa de você na faculdade de enfermagem e começar a conhecer o linguajar em inglês da área de saúde, que foi o que aconteceu. Depois de 2 anos, que foi o que aconteceu, eu acabei decidindo, por Lorena também já ter começado o processo pelo CGFNS e ter me mostrado que era possível, já tinha dado entrada no processo, eu falei, ó, vamos enfermeiro também. Não, vou perder meu tempo, deixa eu seguir aqui. Exatamente, foi o que aconteceu. Aí depois de 2 anos que eu já estava me sentindo confortável, conseguindo me comunicar em inglês, as coisas do dia a dia, eu falei, agora é a hora de começar a ir pelo caminho da enfermagem, porque aí é outro capítulo, outro nível de inglês, enfim. Pois é, e assim, então como foi o seu processo? Você iniciou no CGFNS, você deu entrada no New York State, como é que foi, assim, seu início, para que as pessoas possam entender um pouquinho, quem ainda não entendeu? Eu dei entrada no processo de revalidação pelo CGFNS. Você paga o valor de uma taxa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, as pessoas que tiverem interesse em saber mais detalhes, Lorena tem o Instagram todo explicando sobre isso, contato com ela, porque é um processo longo, mas vale a pena. Eu dei entrada no CGFNS, esperei o tempo, depois o CGFNS tinha informado que deveria dar entrar em contato com o Board of Nurses de Nova York, que é o Consulado de Enfermagem de Nova York. O conselho. O Conselho de Enfermagem de Nova York. E aí foi o que eu fiz. Comecei a procurar saber como era o processo para poder fazer a aplicação pelo
Eu ia falar consulado de novo, pelo Conselho de Enfermagem de Nova York. E aí eles explicam tudo, que tem os formulários 2F, formulário 3F. Tem 2 cursos que você precisa fazer, que é o de Infection Control, que é controle de infecção, e abuso da criança, acho que é Child abuse. Child Abuse. São 2 cursos que você faz online. Mas todas essas informações, como eu falei, vocês podem pegar com Lorena, através do Instagram que ela tem. Que ela pode passar com mais detalhes como é que funciona tudo isso. Mas foi basicamente isso. CGFNS, depois Conselho de Enfermagem de Nova York. Entrar em contato com a faculdade, tive que entrar em contato com a faculdade, minha faculdade de Salvador, traduzir todos os documentos da faculdade, a faculdade precisa enviar para o Conselho de Enfermagem de Nova York. Isso demorou um tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi em torno de um ano e um mês, mais ou menos, não foi? Acho que foi um ano e um mês, mais ou menos. Do dia que eu dei entrada no CGFNS até o dia que eles me deram autorização para poder fazer a prova do NCLEX. Porque todo esse processo, na verdade, que você dá entrada na documentação, no histórico escolar, a faculdade tem que assinar, você tem que mandar. Você manda o documento para a faculdade manda o documento para o conselho, tudo autenticado, com Juramentado. Tem que ser tudo direitinho, não pode ter nada nada errado, o processo tem que ser todo certo. Chegando. E o que foi como foi esse seu processo para sua coleta de documentos lá em Salvador, você estando aqui? Deu muito trabalho. Se preparem, quem foi de Salvador. Na verdade, eu acho no geral do Brasil, porque a gente conhece outras enfermeiras do Brasil. E, infelizmente, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, mas o Brasil é muito burocrático, muito. Todas as vezes que eu tentava entrar em contato com eu cheguei a passar 45 minutos no telefone para poder tentar entrar em contato com a secretária da coordenadora de enfermagem, para poder falar para ela da minha necessidade. Mandava e-mail, não respondia. O final de tudo, eu pedi um amigo meu de Salvador que fosse na faculdade para poder entrar em contato com a coordenadora, para poder tentar resolver a situação da documentação. Porque o que demorava mais não é nem o processo aqui que eles exigem, é você resolver a documentação que você precisa que a faculdade libere. Então, exatamente. A faculdade liberou a documentação. Assim que chegou aqui, foi um mês e meio, mais ou menos, eles revisaram toda a documentação, que o que o Conselho de Enfermagem faz deixa eu ver quais foram as matérias, as horas que ele cursou, se ele vai precisar fazer hora extra, mas geralmente todos os enfermeiros que eu conheço do Brasil não precisam fazer hora extra, porque a carga horária da gente de enfermagem é maior do que a carga horária de enfermeiros daqui dos Estados Unidos. Então acabam que eles aprovam de imediato que você faça o NCLEX. Então foi isso. Mas só para o pessoal se situar, você se formou por qual universidade? Eu formei pela Faculdade Estácio de Sá, que era a antiga FIB, virou Estácio de Sá. E que foi um grande problema, porque como mudou o nome, aí na hora de preencher o formulário, você tem que botar o primeiro nome da faculdade, depois tem que explicar por que mudou, porque tem o CNPJ. Enfim, e a sede da faculdade no Rio de Janeiro agora não é mais em Salvador, e aí tinha que entrar em contato. Deu trabalho. Então, dá um trabalho. Adiantem o processo de vocês, se vocês querem vir pra cá, porque dá trabalho, mas... É possível. É possível e vale a pena. E vale a pena. Só respondendo aqui algumas perguntas, ele, como agora ele está em Miami, tá? Ele fez um processo de endorsement, que é uma transferência de licença para Miami, ou seja, para a Flórida. Então, o board de New York, ele transfere as informações dele para o board da Flórida, e lá ele tem a nova licença dele e ele pode atuar da mesma forma como ele estava atuando aqui em Nova York, tá certo? Todos os documentos precisam ser juramentados? Sim, precisam ser juramentados. O que acontece é que, para quem manda a ementa do currículo de enfermeiro para o CGFNS, você não precisa traduzir, tá? Eles colocam até uma opção lá no formulário, que você pode colocar no pendrive e encaminhar junto com a documentação, tá? Mas diplomas, outras coisas, todas precisam ser juramentadas, tá certo? E aí, para ser juramentado, você pode estar acessando aí online e vendo um tradutor que seja juramentado da sua cidade, tá certo? E aí, Serginho, você validou seu diploma, validou pelo Board of Nurses de New York, e aí... Eles validaram a minha licença. Na verdade, eles dizem, ok,
você foi enfermeiro no Brasil, agora você está apto a realizar a prova de enfermagem aqui, porque no Brasil a gente não tem a prova do NCLEX. E aqui nos Estados Unidos, você só vira enfermeiro, você só pode atuar como enfermeiro se você passar na prova do NCLEX, que é uma prova que, enfim, é um outro capítulo. Lorena pode explicar tudo isso a vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a prova agora também, né? Sim, sim. E importante, gente, às vezes as pessoas, eu recebo direct, as pessoas me perguntam, Lorena, é obrigatório para todos os estados fazer o NCLEX? Sim, gente, é obrigatório. O NCLEX, ele é uma prova que a gente pode comparar à OAB do Brasil, tá? Você não consegue ser advogado no Brasil se você não exerce, não passa na prova da OAB. Aqui nos Estados Unidos, se você não passar no NCLEX, você não exerce a profissão de ser enfermeiro aqui, tá certo? Então é uma prova... Então, é uma prova de que vai validar de que você é um enfermeiro que tem práticas seguras, que você pode exercer a sua profissão aqui, tá certo? Pode falar. Não, estão fazendo algumas perguntas aqui. Se a ementa é obrigatória e se as traduções têm validade. As traduções não têm validade, né? Mas o ideal, o que eu recomendo, é que você traduza no período que você tiver para encaminhar o seu documento para o CID-FNS, para não ficar muito tempo de diferença do período de validação para você encaminhar, tá? Isso... Eu fiz isso, eu paguei para a pessoa para traduzir. Assim que a pessoa traduziu, quando a pessoa me mandou, eu já mandava direto pro Board of Nurse, que é o conselho de enfermagem. Eu fiz praticamente isso, justamente para poder não ter essa diferença de tempo, de muito tempo. Sim, sim. E depois, então, que o board te autorizou, falou, Sérgio, está aqui a sua ATT. A ATT é um número de autorização para a liberação do NCLEX, tá certo? Quem dá é o board no qual você se inscreve. E aí ele recebeu a autorização dele, o ATT number, ele se inscreveu no site e aí pagou a taxa de $200, tá certo? No Person View. E foi fazer a prova. Momento de preparação para o NCLEX. Me conte aí como foi a sua preparação. Fiquei louco. Mentira, gente. Quase fiquei louco. Menos um parafuso? Eles me deram autorização julho, agosto, setembro, outubro. Junho. Eles me deram autorização literalmente 14 de junho. Eu marquei a prova com 4 meses. Porque quando você recebe esse ITT, você tem um período para poder se marcar, 3 meses, para poder marcar a prova. Eu marquei a prova, esperei acho que uns 20 e poucos dias e marquei a prova. Foi dia 22 de outubro, foi o que aconteceu. E aí eu falei assim, a partir de agora, acabou festa, Instagram, Facebook, tudo na minha vida era NCLEX. Literalmente, Lorena sabe, meus amigos aqui dos Estados Unidos sabem o que aconteceu com minha vida. O meu trabalho se transformou num período, tipo assim, eu tinha que trabalhar no horário super cedo, porque eu precisava estudar. E aí era NCLEX. E até então, eu só tinha estudado inglês da área normal, do dia a dia, de como se comunicar, do tempo verbal, essas coisas. Nada da área de saúde. Sim. Eu só imergi, literalmente, na área de saúde, no inglês técnico, quando eu comecei a estudar para a prova do NCLEX. Que, assim, no início eu fiquei meio surtado, porque eu falava, meu Deus, eu não consigo entender muito as questões. Mas aí, quando você começa a fazer várias questões por repetição, vai... Tem 2 bancos de dados que Lorena aconselha, inclusive, aí no Instagram dela, que foi o mesmo que eu fiz, que é o UWord e o Kaplan, que foram os que eu fiz. Eu comecei pelo UWord, depois eu mudei pro Kaplan, porque o nível de perguntas do Kaplan são mais difíceis as questões. Então, quando você vai fazer a prova do NCLEX, tipo, meio que você se sente um pouco mais confortável. Uhum. E o Word é aquela coisa do beabá, mais ou menos. É muito óbvio. Eu comecei pelo Word, depois eu passei pro Kaplan. Mas foi bem estressante. Mas eu estudava cerca de 3, 4 horas por dia também, como Lori. Mas eu fazia muita questão, fora as horas de estudo. Tipo, todos os dias eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer pelo menos 75 questões. No início eu tava indo pra academia, tava treinando, tava na academia fazendo questão do NCLEX, na esteira fazendo questão do NCLEX. E aí foi bem... E aí quando chegou no dia 22... Estudei também por um canal do YouTube. Lorena pode colocar aí no Instagram. Acho que você já colocou, não foi, Lore? No seu Instagram. Sobre o Registered Nurse, Sarah? Hã? Sarah? Eu estudei por esse canal. Porque o livro, o Sanders, que é o que todo mundo indica, eu gosto do livro como
ajuda. Tipo, eu preciso de alguma Eu coisa. também. Eu não sei exatamente sobre isso, eu vou pro livro e olho. Porque se você for estudar pelo livro, você vai perder muito tempo. Porque o livro, ele começa do beabá e aí vai explicando. Você vai embolar a sua cabeça. Então, faça a questão. E você vai perder muito tempo, né? Foi o que eu coloquei até no meu Instagram recentemente. Não adianta você estar estudando conteúdo se você não está praticando, você não sabe o tipo de questão que o NCLEX tem, porque existem 5 ou 6 tipos, se eu não me engano, não tenho certeza agora da quantidade, mas você tem de marcar o hotspot, que é o local da pergunta, né? Aí, às vezes, é uma reanimação de um bebê, onde é que você vai colocar a sua mão numa reanimação? Aí tem lá o hotspot, você tem que clicar naquele local específico. Oculta da válvula aórtica. Aí tem a falta do tórax do paciente, você tem que marcar um X. Exato. Tem múltipla escolha, tem questão de Exato. select order apply, que você tem que acertar todas as que são Que indicadas. são verdadeiras ou falsas, Ou né? falsas. Depende da pergunta. Depende da pergunta. São vários tipos de perguntas, mas enfim, façam questões. O conselho que eu dou, que para quem não tem experiência, para quem acabou de sair da faculdade e quer fazer o NCLEX, infelizmente perde um pouco por não ter experiência, mas é bom por outro lado, porque ainda tem uma questão. A gente que tem experiência na área, se você for responder as questões do NCLEX, pensando no seu mundo, no mundo que a gente vive, no mundo real, eu botei essa semana isso no Instagram. Você vai errar várias questões, porque o NCLEX não é um mundo real. E era uma dificuldade, né? Às vezes você me ligava, você me ligava e falava assim, Lore, não é possível isso aqui. Não é possível que essa questão tá errada. Não, o NCLEX é o mundo ideal. A quantidade de pessoas, o material tá ali, não falta profissional, tá tudo certo, não tem nada errado no setor. É o mundo perfeito. Então, tá me vendo? Que acho que travou agora um pouco. Travou, agora voltou. Pronto. Enfim, um conselho que eu dou, façam questões, façam muitas questões. Eu lembro que eu fiz, acho que mais de 2.000 e poucas questões no final dos 4 meses. Eu fiz vários post-its com anotações pequenas de tudo que tinha que tinha que ser gravar coisa de números que eu não lembrava, porque tipo, eu tenho 12, eu vou fazer 13 anos de formado. Então, o ano retrasado que eu fiz 11 anos de formado, lembrar qual a altura uterina, porque cai tudo no NCLEX. Não é uma prova específica para terapia intensiva, não é uma prova específica para pediatria, é uma prova. Cai tudo, cai enfermagem, tudo que a gente estudou na faculdade. E é o tudo ideal. E inglês. E inglês. Pois é, e aí esse grande detalhe. No inglês eu acabei fugindo. No início, o inglês, se vocês forem parar para analisar, vem o inglês e o português, a terminologia, taquicardia, bradicardia, vem tudo do latim. Então acaba que as palavras, na hora que você escreve no inglês, é muito parecido. Às vezes tem um CH, às vezes tem um Y a mais, o que ainda me deixa confuso, até hoje me confunde. E principalmente na hora de você pronunciar a palavra em inglês, que é completamente diferente do português. Às vezes é a mesma forma que você escreve, só que a forma que você fala no hospital é completamente diferente. E eu, como eu não tinha experiência em inglês, em comunicação em inglês, só tinha o inglês do básico dos 2 anos que eu tinha estudado, na hora de ler as questões eu conseguia entender, conseguia compreender, né? Conseguia assimilar a questão e acertar, mas quando chegou no hospital, na hora de me comunicar, e até hoje, depois de um ano, ainda tem algumas questões que eu tenho um pouco de dificuldade, porque é o inglês técnico de enfermagem mesmo, terminologia médica, terminologia de enfermagem. As mesmas abreviações que existem no Brasil existem aqui, muitas inclusive. Só que em inglês. É tudo invertido, e é tudo invertido. Então, enfim, complicado. mas façam questão. Foi o que aconteceu. Eu fiz muita questão e acabei passando na prova na primeira vez. Assim que eu passei. Muito choro, muita alegria. Você foi incrível. Foi um alívio. Foi um alívio. Eu não acreditava, real. Eu falava assim, eu não vou passar. Porque minha prova parou na questão 84. E a gente sabe que na 75, ou para porque você perdeu, ou para porque você passou. E eu continuei fazendo a prova. 76, 77, 78.
Quando chegou no 84, parou. Eu falei, meu Deus, eu perdi. E não, eu passei. Graças a Deus. Graças. Foi Eu uma não alegria muito acreditei. grande. Foi uma alegria muito Porque tem grande. muita gente que faz a prova aqui, que é americano, que nasce aqui, que faz a prova 2, 3, 4 vezes. E não passa. E a gente, passamos de. É de primeiríssima. Muito estudo, né? Foi muito Foi. quebrar-cabeça, Muita foi muito dedicação. estresse, Ave Maria. muita Mas vale dedicação. muito a pena, vale muito a pena. Eu indico vários amigos meus, Larissa, a Maíra, várias pessoas que estão no Brasil, que continuam insatisfeitos com a enfermagem, da mesma situação que eu tava. Gente, demora, mas vale a pena. Vocês vão ver que vale a pena. Eu vou É chegar na verdade. parte de explicar por que que vale a pena. Ah, olha aí, ó, o Jack falando. Sérgio é muito smart. Vem cá. E aí, você passou. E o seu processo? Porque já perguntaram aqui uma pergunta. Quando você mudou de Nova York para Miami, o processo foi rápido, o endorsement, não foi? Foi bem tranquilo. Meu processo de transferência da licença, porque algumas pessoas não sabem. Cada estado aqui existe uma lei diferente. A mesma coisa funciona para as leis de enfermagem, de todas as profissões. Se você muda de estado, o estado exige as leis. Se você vai ser enfermeiro na Califórnia, existem outras burocracias, outros processos. Na Flórida, não é tão simples, mas também não é tão complicado. Você faz uma aplicação pela internet, prova que você já tem a licença no estado, no caso de Nova York, eu já tinha minha licença, que eu já estava trabalhando em Nova York, e depois eles pedem que você faça o fingerprint, que é tipo a impressão digital para ver que você não tem nenhum problema com a polícia, não teve nenhum, enfim, nenhum problema relacionado ao seu nome como enfermeiro. E aí depois eles dão um tempo e te dão autorização para poder você trabalhar. E aí a licença, na verdade, foi o que aconteceu. Então Aí foi a partir super do momento que tranquilo. você muda e que você tem um endereço na Flórida, que foi o que aconteceu quando eu me mudei, que eu atualizei meu endereço aqui em Miami, eles liberaram minha licença. Na verdade, já estava liberado, era só questão de, tipo, vai funcionar a partir do momento E que te você tá. colocar como priority lá, né? Assim, Isso, isso. que a sua base era lá Em Nova em, Ma- York. em Miami, que agora você estaria aí com a licença efetiva, definitiva na Flórida, né? Isso, exatamente. Na verdade, não é Miami, é Flórida, gente, o estado. É, exatamente. Eu tenho permissão para trabalhar em qualquer cidade do estado. Dentro da Flórida. Exatamente. Ok. E aí, depois que você pegou sua licença. Gente, alguém perguntou aí se ele fez o teste de inglês. Ele não precisou fazer o teste de inglês. Nova York não exige teste de inglês para que você possa ser autorizado para fazer o NCLEX, tá certo? Não Então, precisa. ele já tinha autorização de trabalho, então para ele não foi problema. Ele não precisou fazer inglês, ele não precisou de visa screen, então ele já teve a licença dele tranquilamente, tá certo? E Para aí, quem não tem o visto de trabalho, autorização para trabalhar aqui nos Estados Unidos, precisa fazer a prova do TOEFL ou do IELTS. Que foi exatamente. o que Lorena fez, na verdade, né? Exato, eu fiz o IELTS, tá certo? Você pegou sua licença. Isso. Demorou para você pegar a sua primeira experiência, porque Demorou. na verdade você entrou como new grad, né? Que é o recém-formado, mesmo tendo a sua experiência de aí 7 anos de 9 UTI no anos. Brasil. 9 anos de UTI no Brasil. 9 anos. Era engraçado, porque, tipo, assim que eu passei, com 2 semanas, 14 dias, acho que são 14 dias, aí eles mandam a licença para sua casa. Isso. Exato, com 2 semanas chegou minha licença. Assim que minha licença chegou, não sei como as agências de enfermagem já começam a ligar para você, mandar e-mail para você. Eu não sei onde é que eles descobrem o seu número, porque o déficit de enfermeiro aqui é tão grande que eles começam a mandar mensagem. Você sabe, começam a mandar mensagem toda hora pro seu telefone, mandar e-mail procurando se você quer trabalho. Mas a maioria das agências, como sabe que você acabou de passar o NCLEX, oferece trabalho em nursing home, que na verdade é casa de idoso, que no Brasil não tem muito isso. E aqui nos Estados Unidos tem muito isso. Tem muito o idoso, na verdade, as pessoas quando vão ficando velhas vão para essas casas de idosos e quem toma conta deles são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem enfim, que trabalham nessas casas. E que não é um trabalho que a maioria das pessoas não gostam, porque além de ser muitos pacientes para um enfermeiro, não é um trabalho agradável. Enfim,
E Como é que você, eu com seu oferecer? perfil de terapia intensiva, Eu não né, no queria Vucu trabalhar, Vucu, é uma coisa mais tranquila. Há quem se adapte para nursing home, não tem exatamente. problema nenhum, mas Tem só que vários o perfil dele não era esse. Exatamente, tem vários enfermeiros que gostam, mas eu, como já vim de terapia intensiva, eu falava, gente, eu não vou trabalhar no nursing home. Primeiro que eu estava acostumada a cuidar de 5 pacientes no Brasil, de terapia intensiva. Vim para aqui cuidar de 26, 30, não tem condições, ainda mais primeiro trabalho. Seria mais o perfil para quem trabalha em clínica médica, né? Clínica médica e cirúrgica no Brasil, que aí No atende essa Brasil, taxa, né? No e é Brasil. No praticamente Brasil. 24, 20 pacientes. Isso, isso. Enfim, aí acabei procurando trabalho. Me chamavam, coloquei currículo no Indeed, coloquei no LinkedIn, comecei a fazer várias entrevistas, e comecei a ficar cansado, porque as entrevistas, as pessoas me chamavam porque meu currículo era muito bom, eu tinha todas as qualificações, e outra, quando você vem para aqui, que você se torna enfermeiro aqui nos Estados Unidos, você é obrigado a fazer o BLS e o ACLS, e alguns lugares do POS, que é tipo o de pediatria, é obrigatório. Todos os hospitais É o exigem BLS e o ACLS, tá, gente? isso. E o de pediatria também, que às vezes, se você for trabalhar na emergência que atende criança, você é obrigado a fazer. Eu já tinha atualizado o meu currículo, me chamavam para várias seleções, e na entrevista falava assim: nossa, seu currículo é muito bom, mas você não tem experiência aqui nos Estados Unidos. E E aí? aí não era selecionado. Me chamavam de novo, fazia entrevista, não era chamado. Até que o Covid, infelizmente, muito triste a situação, coronavírus, todo mundo sabe. Até hoje a gente tá, tipo, É nessa verdade. situação terrível, aconteceu. Mas que, pra mim, profissionalmente, foi bom. Porque, tipo, o que aconteceu? A demanda já era, tipo, o desespero por enfermeiro já era grande. E aí, quando começou o Covid, foi a minha primeira oportunidade de emprego real. Porque foi a oportunidade que eu tive para trabalhar com o Departamento de Saúde de Nova York, que foi a E minha aí você conte que oportunidade foi essa, primeira mestre, que oportunidade. você teve. Trabalhei com as Forças Armadas dos Estados Unidos, que foi na Operação Gotham. Foi foi a melhor experiência assim que eu já tive de trabalho. Foi incrível. Gente, vocês têm noção que ele trabalhou com o exército americano? Lembram que quando passou aí, provavelmente no Brasil, no jornal, o Nova York, navio chegando aqui em Nova York, que eles fizeram aquele campo assim dois de mil leitos, concentração de pacientes? Pois bem, Serginho trabalhou lá. 2.000 leitos. Um monte de paciente com Covid. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho aqui nos Estados Unidos. O Covid veio para poder acabar com a vida de muitas pessoas. Isso é muito triste. Tem várias pessoas que perderam muitos familiares. Mas por esse lado, não sendo egoísta, não tô sendo egoísta, tô só falando desse momento que aconteceu na minha vida. Foi a minha oportunidade. O que também foi ruim para mim o Covid, porque eu também fiquei doente com Covid na época. E Sim. eu fiquei muito mal. Eu fiquei 6 dias muito mal. Enfim, mas foi a experiência de trabalho foi incrível, trabalhar com o exército. É tudo aquilo que a gente já imaginava, tipo, de exército, que é tudo certinho. Mesmo sendo enfermeiro, não tinham só enfermeiros, tinha enfermeiro, tinha dentista, tinha médico. O pessoal as pessoas todas da área de saúde dos Estados Unidos que moravam em todos os lugares foram recrutados, ó, de imediato para poder se mudar. Todo mundo que eu conheci de lá, que eu fiz amizade, falou, ó, eu tava não sei aonde, tava no mercado, recebi uma ligação da minha base falando assim, ó, vá para casa, passa sua roupa, sua mala que você vai para Operação Gotham e você não tem tempo para voltar para casa. As pessoas tiveram que abandonar suas famílias para poder cuidar de outras pessoas em Nova York. E eu tava lá trabalhando como enfermeiro, mas eu tava trabalhando pelo departamento de enfermagem ou departamento de saúde de Nova York. E E aí, foi como foi, Serginho? Assim, você foi recrutado e aí você chegou lá no seu primeiro plantão. Você chegou nesse dia para ficar de sombra, como acontece geralmente quando você começa a trabalhar dentro de um hospital, ou você simplesmente chegou lá e ficou assim, meu Deus, o que é que eu como vou tá? fazer aqui? Como tava nessa situação crítica, literalmente, o pessoal fazia uma brincadeira, falava assim, enfermagem MacGyver. Porque, tipo, Nova York foi o que as pessoas viram no jornal realmente. Era a enfermagem MacGyver. Era tipo assim, olhava o paciente, tá respirando, a saturação tá boa. Ok, próximo paciente, vou olhar, tá saturando, a respiração tá boa, sinais vitais ok. Próximo paciente.
não tinha evolução, não tinha muita anotação. Era o que podia fazer para poder deixar aquela pessoa viva. Literalmente, foi tipo guerra, literalmente, o que aconteceu naquele lugar. O cenário era de guerra, né? Era? O cenário era de guerra, literalmente, porque da mesma forma que o hospital foi criado, tipo, da noite para o dia, 2.000 leitos, não era um hospital. Foi no centro de convenções que tem aqui em Nova York, que eles, como é que fala? Construíram um protótipo de um hospital. Com o laboratório era dentro de uma cabine, de um truck, você tinha que levar os exames para lá. Tipo assim, era tudo meio improvisado, não era um hospital. Mas foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível. Trabalhar com o pessoal do exército, eles são super rigorosos com relação ao horário. E aí, tipo, todo mundo, nessa questão do Covid, no início, aquela coisa louca de higienização. Tinha uma etapa imensa para poder você entrar no complexo do estágio 1 para o estágio 2. Você tinha que passar por uma linha com vários soldados, cada um com uma função diferente. Um te entregava a luva, outro te entregava a máscara, depois o outro te entregava o gorro. E aí, no final, que você estava todo paramentado, você tinha que colocar seus pés numa baciazinha com, tipo, clorexidina, como se fosse Clorox, que a gente chama aqui, né? Como se fosse Clorox, para poder entrar e para poder você sair. Era cheio de protocolos. Cheio de protocolos. O plantão era de 12 horas, eu dava plantão à noite. E o inglês? O inglês, o inglês. Teve que acontecer. Literalmente. Literalmente, porque eu estava acostumado a conversar com as pessoas na rua, conversar com meus amigos, a ir pra festa, conversar com as pessoas na festa, mas para poder falar do inglês técnico, deu trabalho, paguei mico, normal, acontece. Tem pessoas tem pessoas que não gostam de imigrantes, em todos os lugares tem isso. Tem outras pessoas que fique tranquilo, você não é o único, especialmente em Nova York. Aqui tem um monte, aqui é um lugar onde só tem imigrante, então fique tranquilo. Porque às vezes, como eu falei, às vezes a palavra em português se escreve da mesma forma, mas a palavra em inglês, na hora de você falar, é completamente diferente. Completamente diferente. Evolução de enfermagem, apesar de que na Operação Gotham não tinha muito essa questão de anotação, como aqui nos Estados Unidos não tem, da gente ficar digitando muita coisa sobre o paciente. Mas é muito diferente a forma que a gente faz as anotações de enfermagem no Brasil, como a gente cobra as coisas no Brasil, como a gente cobra as coisas aqui nos Estados Unidos. É muito diferente. Mas foi uma experiência incrível. No final, eles fecharam o complexo e começaram a transferir os últimos pacientes para os hospitais. Porque o objetivo da Operação Gotham foi, na verdade, pegar os pacientes de Covid, tirar das emergências dos hospitais, botava para lá, para poder que o hospital continuasse recebendo paciente Covid, mas também continuasse recebendo os outros problemas. Porque todos os hospitais de Nova York estavam super saturados. Sim, então, sim. Depois era para desafogar, na verdade, os hospitais, né? Isso. Depois que começou a tranquilizar a primeira onda do Covid, eles começaram a retornar os pacientes de lá do Centro de Convenções, do Javits Center, que era onde estava acontecendo a Operação Gotham, para os hospitais de Nova York de volta, que aí foi quando fechou. E aí foi quando começou minha carreira de enfermagem nos Estados Unidos. Literalmente. Foi. Porque eu conheci pessoas, conheci enfermeiros e já tinha trabalhado com o departamento de enfermagem, departamento de saúde de Nova York. E daí depois eles já me chamaram para poder continuar fazendo o teste de Covid em uma outra unidade, porque eles começaram a fazer teste de Covid em todos os boroughs de Nova York, em todas as localizações de Nova York. E aí tem um outro hospital, que é uma outra empresa, na verdade, que é aqui responsável pelo Lenox Hill, que é o Northwell. O Northwell estava em conjunto com o Departamento de Saúde de Nova York, e eu estava pelo Departamento de Saúde de Nova York, mas tinham vários enfermeiros do Northwell, do Lenox Hill, de outros hospitais que eram regidos pelo Northwell. E aí comecei a trabalhar fazendo os testes de Covid todos os dias praticamente. Só pagava acho que domingo, sábado e domingo, às vezes. Até domingo eles me chamavam para poder trabalhar, que foi como eu comecei a ganhar experiência aqui. O que, tipo, no início eu passei, tipo, meses procurando trabalho e não conseguia. Já estava cansado de, como eu falei, de ir para as entrevistas e não conseguia emprego. Daí eu conheci... E não é só, gente, não é só quem é, no caso dele, que já tinha experiência no Brasil, mas aqui ele não tinha experiência nos Estados Unidos, então ele era considerado como um recém-formado. E os próprios americanos também, que são recém-formados, também têm um pouco dessa dificuldade. Não é assim também
formou, amanhã está empregado. Pode acontecer? Pode, né? Mas existe essa questão também. Ele trabalhou com muitos enfermeiros, inclusive, que na época falaram para ele: Sérgio, não se preocupe, comigo também foi assim. Eu sou americana, estudei aqui e eu também tive essa dificuldade. Então, isso pode acontecer. Você pode imediatamente ter um trabalho? Pode, mas também pode acontecer de você demorar um pouco mais. Exatamente, exatamente. Vários enfermeiros falavam assim: quanto tempo você demorou procurando seu primeiro emprego? Eu falava 6 meses. O povo, fique tranquilo. Quando eu me formei, eu demorei 8 meses. Pode acontecer de você conseguir o primeiro emprego rápido, pode acontecer de você conseguir seu primeiro emprego rápido. Especialmente agora, com essa situação toda de demanda de enfermagem, do jeito que eles estão desesperados. Já era já tinha falta de enfermeiro, porque quando a gente chegou aqui, a gente já ouvia falar que os hospitais pagavam super bem para os enfermeiros e tudo. Na época que eu estava trabalhando, fazendo outras coisas, eu conheci um enfermeiro que ele falou para mim, até hoje eu não acredito, mas eu acho que isso um dia vai acontecer. Eu falei com você até, que vai chegar um dia que o enfermeiro vai entrevistar o hospital aqui e perguntar o que é que você vai fazer para mim para poder trabalhar no hospital. Porque não tem enfermeiro aqui nos Estados Unidos o suficiente para poder dar conta da quantidade, da demanda que tem de hospital e da necessidade. Enfim. E aí, depois disso, ele mandou o currículo dele para o Lenox. Ele foi selecionado pelo Lenox Hill, que é um dos 5 melhores hospitais, tá certo? Daqui de Nova York. E aí ele passou na entrevista para trabalhar na emergência do Lenox Hill. Quem aí assistiu o documentário que eu indiquei lá no Instagram? Quero ver, bota uma mãozinha aí. Quero ver se vocês estão antenados. Fale aí como foi sua experiência. Eu comecei a trabalhar no Lenox através das enfermeiras que eu conheci no Northwell, fazendo o teste do Covid. Que as pessoas fizeram: Sérgio, não é possível, você tem 9 anos de experiência, você tem que colocar currículo no Lenox Hill, eles vão te chamar. E aí, quando eles me chamaram, foi muito engraçado, porque eles me mandaram um e-mail. Aí eu já tava tão de saco cheio de fazer seleção, eles não me chamarem, que eu cheguei e mandei um e-mail de volta. Falei assim: olha, eu não tenho experiência aqui, eu só tenho experiência agora na Operação Gotham e teste de Covid. Eu queria saber se vocês ainda têm interesse de que eu vá participar da seleção, porque eu já tava tão saturada. Aí eles falaram: não, vem aqui, quando você terminar a entrevista, você faz essa mesma pergunta para a coordenadora. E aí eu fiz a entrevista, eles me fizeram várias perguntas de emergência. Eu nunca tinha trabalhado em emergência, mas é muito parecido com terapia intensiva, cuidar de paciente com edema agudo de pulmão, com embolia pulmonar, com parada cardíaca, quais são as drogas que se utiliza, essas coisas. Respondi tudo e no final, aí ela perguntou também: você tem experiência aqui? Aí eu falei: eu não tenho experiência aqui, mas eu tenho muita experiência no Brasil. Esse seria o meu primeiro trabalho. E aí minha coordenadora, Ângela, que foi um amor de pessoa, que foi quem me deu a mão e falou: venha, que eu vou te dar a oportunidade. Eu sou eternamente grato a ela por essa oportunidade que ela me deu. E foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar no Lenox Hill, um lugar maravilhoso. É aquilo ali que vocês viram na série no Netflix. Não tem nada fake. É real. É tudo que acontece, tudo que aconteceu durante o Covid, no final, nos últimos episódios. É exatamente aquilo. Foi maravilhosa a experiência. Os enfermeiros são super receptivos lá. Óbvio que sempre tem, como eu falei, tem gente que não gosta de imigrantes. Tem gente que quando você vai falar, fala assim: eu não tô entendendo. É tipo, fecha a cara, tipo, não quer entender. Desdenha da sua cara, né? Desdenha da sua cara, fala assim: como é que pode? Como é que você passou na prova? Não sei o quê. Tipo, enfim. Como tem no Brasil também um monte de gente que não vai querer te ajudar, mas aqui, graças a Deus, e no Lenox Hill, a maioria das pessoas que eu tive contato, minha coordenadora, os meus preceptores, ainda tem isso. A maioria dos hospitais aqui, quando você entra, você fica durante um tempo, 3 meses, só em treinamento. Você chega a ficar... sombra, né? Eu cheguei a ficar 3 semanas em casa, só fazendo aula pelo Zoom, e recebendo como se estivesse trabalhando normalmente, porque eles querem que o profissional seja altamente qualificado e seja, como é que eu posso dizer? Seja, tipo, capaz de realizar a função que eles querem que seja. Preste uma assistência segura, né? Fazem uma revisão de tudo, do beabá, de curativo, de tudo que você imaginar, para poder você ser altamente capacitado para poder lidar com todas as situações. Qual é a carga horária de um profissional enfermeiro? Geralmente,
Eu posso falar pelos locais que eu trabalhei. Os locais que eu trabalhei eram 12 horas de plantão. Um dos lugares, o primeiro, eram 12 horas com 1 hora de descanso. E o que eu tô atualmente na verdade, 12 horas noite, sendo que é 15 minutos, depois 30 minutos, depois você pode tirar mais 15 minutos de descanso. 36 horas semanais, 36, não é isso? isso, 36 horas semanais. Ok. E aqui, gente, a gente recebe por hora, tá certo? Não é como no Brasil, que recebe quinzenal ou a cada 30 dias. Aqui você recebe também por semana ou por a cada 15 dias, né? Depende da instituição aí, tá? E você ganha aqui por hora, não é um salário fixo, tá certo? Então, Geralmente, a cada 2 semanas, como a Lorena falou, você recebe. Tipo, 14 dias você recebe seu salário, mais 14 dias, outro salário. A maioria dos locais, pelo que eu sei, pelos enfermeiros que eu conheço, amigos daqui, todo mundo recebe a cada 14 dias. 14, 15 dias. entendi. E você, Posso aqui em falar Nova York, em relação daqui? ao valor por hora, o mínimo que foi oferecido, não que você recebeu isso, mas o mínimo que foi oferecido, que você viu aí na sua experiência, quanto é que se paga aqui em Nova York? Em Nova York, na época que ofereciam trabalho para mim, o mínimo que me ofereceram foi $30 a hora, que era para trabalhar em nursing home. Ok. E Para outros lugares, como no Brasil. Se você vai trabalhar na UTI, na emergência, tem os adicionais, o salário aumenta, a carga horária, a hora de trabalho, o valor que você recebe por hora aumenta. Na época do Covid, especialmente agora, a hora do enfermeiro está altíssima. Tem lugares que estão pagando 120, $130, às vezes mais, porque tem unidade de terapia intensiva que está oferecendo $7.000 por enfermeiro para 3, 4 plantões por semana. exatamente. E outra coisa também, gente, além de, mesmo ele entrando como new grad, que é o enfermeiro recém-formado, vamos dizer, porque ele não tinha experiência aqui nos Estados Unidos, ele também ganha adicionais, porque a experiência dele no Brasil conta. Então, assim, além do valor, mesmo que ele ganhe, vamos supor, 30, $40 a hora, dependendo da instituição que ele trabalhe, a sua experiência do Brasil muitas vezes conta. Então, a cada ano de experiência, o seu salário aumenta, tá? Não é isso, Sérgio? Claro, quantos anos eu tenho? Eu tenho 35, gente. E aí, Serginho, me conte, como foi, depois que você trabalhou no Lenox Hill, como foi, assim, esse processo de migração seu para Miami, né? Foi Por que muito difícil Miami? Como sair. foi o novo emprego em Miami? Foi muito difícil sair do Lenox Hill, porque é um lugar maravilhoso de trabalhar. As pessoas são muito gente boa. É aquele clima que vocês viram na série. Todo mundo super agradável. A maioria, como eu tô falando. Os benefícios como enfermeiro, porque é um hospital que tem union. Eu não sei se as pessoas sabem. Union é como se fosse uma cooperativa de enfermeiro que encobre, que protege todos os enfermeiros do hospital. Então, para o hospital te desligar, para o hospital tomar qualquer tipo de ação, você tem os advogados da União, como se fosse a União, protegendo você, protegendo sua licença. O hospital tem benefícios de retirement, que é tipo Aposentadoria. aposentadoria. O hospital paga por ano de experiência. Cada ano de experiência que você tem um adicional no seu salário. Eu, como tinha 9 anos, eu recebia o básico, o básico do salário para enfermeiro de emergência, mais 9 anos de experiência. Mas por ser bacharel de enfermagem, porque aqui nos Estados Unidos Isso, muito importante falar isso aí. aqui nos Estados Unidos tem essa diferença. A gente no Brasil não. Todo mundo quando termina a faculdade já termina como bacharel. Mas no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos tem o license e o Registered Nurse, que na verdade é o BSN. Que é o bacharel de enfermagem. Então, como eu já tinha o bacharel, tinha um adicional no meu salário no final do ano que dividia pelas horas de trabalhadas, que querendo ou não, era um adicional a mais. Enfim, eram muitas vantagens. Para quem não entendeu, gente, é porque aqui existem enfermeiros também que são registered nurse, assim como nós somos, mas que fazem faculdade apenas de 2 anos, tá? Eles são associate, é o associate degree, que eles chamam. 2 anos eles fazem a prova do NCLEX, eles são registered nurse do mesmo jeito. E existe o bacharel, que são 4 anos. Então, nós com diploma do Brasil, nós somos considerados já como bacharel. Então, nós temos um valor também diferenciado no valor da hora, tá?
Então, foi muito difícil sair de Lenox Hill, mas eu já estava um pouco saturado de Nova York, porque, para quem não conhece Nova York, e a gente, que eu sou de Salvador, viver num lugar que são 8 meses frio, é muito complicado. Então, eu já estava cansado de viver no frio. É muito frio, são 8 meses. Para mim, são 8 meses. Para os americanos, são 3, 4 meses. Para os nova-iorquinos, 3, 4 meses. Para mim, são 8 meses de frio. Então, foi uma situação muito complicada, mas eu já estava decidido. Minha coordenadora super apoiou minha decisão. Falou: se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. Não se preocupe. Se você quiser sair daqui agora, se você quiser sair daqui em dezembro, não interessa. Você vai ser super bem indicado. Eu fiquei tranquilo, porque minha preocupação toda era, depois de todo esse processo de treinamento, depois que eu já tinha começado, já estava me sentindo à vontade, eu pedi para poder sair do hospital, para poder me mudar para Miami. Mas, enfim, foi uma experiência também. A primeira experiência foi maravilhosa. A segunda experiência no Lenox Hill também foi muito boa. E agora minha experiência finalmente de terapia intensiva, que é o que eu amo, aconteceu de forma super rápida e inusitada, Conte aí como foi. inesperada, porque tipo, meu último dia de trabalho no Lenox Hill foi 1º de novembro. E eu literalmente estava desempregado e ia me mudar para Miami, ia procurar trabalho. Já tinha feito algumas aplicações em hospitais aqui. E saí de férias, porque eu falei assim, vou sair de férias. Fui pro Havaí. Quando eu tava no Havaí, no meu primeiro dia no Havaí, eles me ligaram. Não, tinham me mandado um e-mail perguntando se eu poderia fazer uma seleção pelo Zoom. Fiz a seleção no horário do Havaí, era 5h30 da manhã, o horário de Miami era 11 horas da manhã. Fiz a seleção pelo Zoom, a mesma coisa, várias perguntas de terapia intensiva, é, sobre o meu comportamento, o que eu gostaria, o que eu me imaginava daqui a 5 anos. Daí que eu respondi todas as perguntas, eles falaram que iriam entrevistar outras pessoas no mesmo dia lá, na hora no Zoom, depois de quase 1 hora de entrevista. E aí, quando chegou no segundo dia, eles me ligaram dizendo que eu tinha conseguido a vaga na unidade de terapia intensiva aqui no hospital de grande porte em Miami. O hospital é Uau. tão grande que tem 88 leitos de terapia intensiva. Dá para se perder total. Ah, não, até hoje eu me perco na hora de sair do hospital. É uma confusão. Gente que trabalha lá já há 5 anos, no outro dia bloquearam a passagem, ficaram perdidos. É outra experiência que a gente vai comentar sobre isso agora. Ah, então eu quero saber. O pessoal também quer saber como está sendo a sua experiência na terapia intensiva. O que é que tem de diferente no Brasil? O que é que te chocou? O que te Tudo. motiva? Tudo. Primeiro que geralmente terapia intensiva no Brasil, eu falo pelos hospitais que a gente trabalhou, porque você trabalhou em alguns hospitais comigo. Geralmente o enfermeiro é responsável por 5 pacientes. E a gente tem os técnicos de enfermagem, e tem o médico plantonista, e tem o fisioterapeuta na unidade. Aqui a unidade de terapia intensiva é um enfermeiro para 2 pacientes. O fisioterapeuta não fica no setor, ele não fica diretamente no setor, ele fica na unidade de ronda. O médico plantonista, que é o physician, fica de ronda, e a NP, que é a nurse practitioner, fica de ronda também. Então só tem um médico para 44, porque o outro lado é 44 também. Uma nurse practitioner, 22 enfermeiros e alguns técnicos de enfermagem que praticamente só estão ali para poder fazer glicose, ajudar você com algum material, fazer uma ligação que precisa com urgência, ligar para o médico para uma consulta, porque na verdade o enfermeiro é responsável por 2 pacientes, mas o enfermeiro é responsável por muita coisa. Aqui o enfermeiro de terapia intensiva é responsável por solicitar exame de sangue, que geralmente no Brasil a gente não faz solicitação de exame de sangue. A gente faz reposição de eletrólitos, a gente solicita exame médico, a gente solicita tomografia, a gente faz reposição de eletrólitos, reposição de potássio, reposição de magnésio. E a gente também é responsável pela higiene do paciente, higiene e alimentação do paciente. Então, é 1 para 2, mas é aquela coisa, tipo, você é exclusivo dos pacientes. Então não é moleza, tá certo, gente? Então, assim, você é cuidado integral. Você dá o banho do seu paciente, você troca a fralda do seu paciente, você dá a medicação, você transfere o paciente, você faz reposição, você faz a ordem de exames, você confere exame laboratorial, você interpreta os exames. Então, aqui o enfermeiro, ele tem como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora.
responsabilidade é muito mais. Responsabilidade muito grande, tá? Diante do seu paciente. Então, se o paciente está com a baixa de potássio, quem é o responsável por ver isso é você, enfermeiro. E aí, de acordo com o protocolo da substituição, é que você vai fazer a reposição naquele paciente. Então, você tem muitas demandas. Inclusive as drogas vasoativas, as sedações. Na verdade, você não pode colocar sedação, mas tipo, se você, porque só tem um physician e um NP, você ligou para ele tá na unidade. Ó, meu paciente tá fazendo hipotensão, isso, né? Ele só vai dizer assim, ó, Nora, Levophed, que chama aqui. Você vai fazer a prescrição, você como enfermeiro vai prescrever, você vai pegar o drip, você vai instalar o drip. Então é muito diferente. A gente não precisa ficar esperando o médico prescrever para poder pegar na farmácia, pegar no Omnicell, que na verdade é o box, que eu não sei como é que tá a situação no Brasil hoje em dia com relação a essa questão de farmácia, medicação, mas o que eu posso dizer é que quando eu cheguei aqui na UTI, que na verdade desde o Lennox Hill, que você coloca a sua digital no armáriozinho, que todas as medicações dos pacientes, não dos pacientes, no geral, para vários pacientes, você digita o sobrenome do paciente ou já aparece a lista de pacientes que está escalado para você e você só faz retirar, abre o armário que tem a medicação e você pega a medicação e vai lá, escaneia a medicação e faz no paciente. E a maioria, se eu falar assim, 90% das medicações já vem diluídas da farmácia. Não tem diluição de medicação, diluição de solução, diluição de noradrenalina padrão, concentrada, solução duplamente concentrada. Já vem tudo da farmácia, diluído e conferido pelo farmacêutico. Se tiver uma parada cardíaca na UTI, Code Blue, que a gente chama, o farmacêutico vem, não é o enfermeiro, o farmacêutico vem. O enfermeiro pode, óbvio, o enfermeiro pode pegar lá e diluir e fazer a solução, o drip, que é a solução, e preparar. Mas, geralmente, o correto é o farmacêutico tá lá e a gente pede, ó, quero a solução padrão. Ele prepara a solução padrão, te entrega e você vai e instala no paciente. Então, isso é muito diferente, ajuda muito no trabalho do enfermeiro aqui, porque apesar da gente só ter 2 pacientes, a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a exame, laboratório. Interpretação de exame, tá? De ECG, de tudo. Exame de imagem, é o enfermeiro que interpreta, você que vai ver lá se seu paciente tá com edema ou não. Então, assim, você tem que ter responsabilidade, tem que estudar para isso. E o que eu vejo muito aqui, assim, em relação à mão na massa, nós enfermeiros brasileiros, nós somos muito bons, né, na prática, em procedimento, em fazer acontecer as coisas. Até porque a gente vem de uma cultura de improvisação no Brasil, né? Onde muitas vezes a gente tem que improvisar tudo. E aqui não, aqui você tem tudo assim à disposição, né? E isso foi algo até que me chocou bastante, porque no Brasil, uma seringa, uma agulha, quem é aí do Bebel, anotar lá, ó, usei uma seringa, uma agulha 40x12, um soro de 100. E aqui não, aqui você pega de uma forma assim, e eu ficava assim, meu Deus. Na primeira experiência que eu tive aqui como voluntária, foi assim, eu falava, gente, deixa eu pegar aqui, vou nebulizar esse paciente e vou guardar. E a enfermeira olhava pra minha cara e dizia, Lorena, pra que você vai guardar isso? Eu falei, gente, não, daqui a pouco ela vai ter outra nebulização. Ela, jogue fora, Lorena, aqui a gente não aproveita nada. Uma nebulização, joga fora. Eu ficava pra morrer, gente. Lori, perguntaram aqui se eu tive, como foi Peraí, desculpa. Gente, rapidinho, amigo. A live daqui a 2 minutos vai cair. Você sabe, né? Aqui a live comigo, aqui tem que acontecer. Não é 1 hora é pouco, minha gente. Se ia cair aqui a live, eu vou abrir a live e vocês ficam aí para as perguntas e Sérgio vai responder as perguntas para vocês, tudo bem? Dá um joinha aí se você vai entrar na próxima live. Diga aí qual é a pergunta que você quer. Não, pergunta assim, se eu teve treinamento diante de toda essa autonomia, porque agora com a diferença do Brasil, da UTI do Brasil para a UTI daqui. Como eu falei antes, no Brasil, você entra no hospital, aquele desespero da coordenação para poder empurrar você na escala e começa a trabalhar no dia seguinte. Aqui, por mais que a escala esteja desfalcada, que é o que existe a demanda, eles jamais vão colocar você para poder assumir o paciente se você não está preparado, se você não passar pelo processo de educação continuada que existe, rigoroso, na maioria. Eu posso falar dos acessos que eu passei. A mesma coisa que aconteceu no Lennox Hill aconteceu no hospital aqui em Miami. Tipo, 3 semanas, 2 semanas só tendo aula online, pelo Zoom. Depois, preceptoria, tipo, outro enfermeiro, você de sombra, durante, tipo, às vezes te dão 5 semanas. Depende do que eles vão
eles vão te avaliando. Você vai ter a preceptoria e você vai ter encontros com a enfermeira da educação continuada. E aí ela vai decidindo se ela vai te dar mais tempo ou não. Tem enfermeiro que chega a ficar 6 meses até terminar o processo de treinamento e educação, até ser liberado por conta própria. E tem enfermeiros que ficam 5 semanas. E tem enfermeiros que já são daqui, como, tipo, travel nurse, que chega, tem um treinamento de 3 dias e já fica por conta própria. E no seu caso, quanto tempo você recebeu na sua nova experiência aí agora 5 para ficar semanas. como sombra? 5 semanas. 5 semanas. E no Lennox Hill, quanto tempo foi? No Lennox eu fiquei 3 meses. Como sombra. Como E sombra. no total de tempo que você ficou no Lennox, foram quantos meses? 6 meses. 6 meses, tá. Respondendo uma pergunta que alguém perguntou aí, quanto tempo você ficou no Lennox. 6 meses no Lennox, ele pediu desligamento, ele em viagem de férias, recebeu uma proposta, fez entrevista via Zoom, foi aprovado, migrou já para Miami com emprego já certo, começou a trabalhar na terapia intensiva e hoje está lá, assim, brilhando, tá? E o que mais de diferente você viu, assim, que talvez te chocou durante a sua atuação agora no seu trabalho atual? Teve esse período, esse gap, né? Que é tipo essa diferença do período que eu trabalhava no Brasil em terapia intensiva até a validação e o período que eu tô aqui. Pode ser que já existam algumas coisas no Brasil que tipo, como eu não tava trabalhando na assistência, não esteja vendo, mas, por exemplo, sinais vitais aqui na UTI, não precisa você ir lá checar os sinais vitais do paciente e depois passar para o computador. Automaticamente você só faz clicar no sistema, o monitor do paciente já transfere todos os sinais vitais a cada hora, basta você só programar. Tem vários materiais que eu nunca vi no Brasil, que aqui existe. Na UTI que eu trabalho, não existe fralda no paciente, porque eles consideram fralda como risco de dermatite, porque o paciente apresenta dejeções e acaba abrindo úlcera por pressão, porque fica ali, né, imerso durante muito tempo. Que mais? Tem tanta coisa de diferente. Tanta coisa de diferente que, pra lembrar, assim, deixa eu pensar. A evolução e a anotação de enfermagem. A evolução. Isso O foi o que clique, mais clique, clique. me chocou. Isso foi o que mais me chocou quando eu comecei a trabalhar aqui. Não existe anotação de enfermagem como a gente faz no Brasil, de passar horas digitando. Paciente encontrado no leito, na ventilação mecânica, nananana, padrão confortável, taquicárdico, whatever. Eupneico, afebril. Escreve tudo do paciente, pele, mão, pupila, esqueçam. Aqui, todos os hospitais, eu posso te garantir, é só clique. Clique. Tudo que você imaginar do paciente, que é possível de acontecer, está lá para você clicar. O que existem coisas extras que você precisa colocar, ele coloca assim, others, tipo outros, e você digita o que você queria dizer naquele momento. Porque, óbvio, se tem uma característica da pele que não está enquadrada ali na hora de O que é muito difícil, né? Porque o sistema é feito já com muito detalhe. O sistema é super, hiper, ultra, mega detalhado. Você faz o clique do seu assessment, da sua evolução, coloca tudo, acabou. Se mudou o padrão ventilatório, você faz outros cliques. Se mudou a medicação, você para um drip, já inicia outro. Então, já é automático, você não precisa, tá? Paciente apresentou febre. Não. Se você fez o Tylenol e tá lá escrito, você puxou do monitor que tá lá, febre do paciente, é óbvio que o paciente está fazendo febre e que você medicou o paciente com febre. Se você checou a glicemia e sai lá que o paciente está com hiperglicemia e você escaneou a insulina e checou a insulina, não precisa você escrever paciente com hiperglicemia, medicado com 30 unidades, whatever. Não é retrabalho, né? Não, aqui é tudo para facilitar a vida da gente. Tudo. Olha aí, balanço hídrico, a Luciana tá perguntando. Balanço hídrico da mesma forma. Se a solução, só para você ter noção, se o cefepime é diluído em 50 ml ou 100 ml, quando você checa o cefepime que você administrou no paciente, automaticamente o cefepime já vai para o balanço hídrico do paciente como positivo 100 ml. Se você fizer 10 unidades, ou whatever, sei lá, 1 ml de uma medicação, deixa eu pensar, heparina,
Acho que a heparina geralmente é 1 ml, né? Que vem. 1 ml. Ele lança 1 ml no balanço hídrico. Já é automático. O lançamento do balanço é automático com a checagem. Óbvio que, tipo, se o paciente vomitou, diurese é a gente que tem que colocar, porque, tipo, não tem como você calcular, não tem como ser automático, mas a maioria das coisas já é automático. A maioria. E medicação, você acha que é muito diferente? Não, Ou... as medicações são os mesmos. A diferença é que é ao contrário. Em Não, inglês. você não teve muita dificuldade em relação a Não, isso. o único problema é que é tudo ao contrário. Tipo, bicarbonato de sódio, sódio bicarbonato. Tipo, tudo ao contrário. Não, saline solution, que é, não, solução salina, que é soro fisiológico. A única diferença é que é ao contrário. E a forma como escreve em inglês que é diferente. E perguntaram aqui também, são $30 a hora, depende de estado para estado, tá, gente? Então, tem estado que paga mais, tem estado que paga menos, tem estado que, se você tiver sua experiência no Brasil e chegar aqui, você pode... Porque na grande maioria, quem vem do Brasil, vem por sponsor, tá? Que é aquela empresa que vai patrocinar o seu visto e vai vir para cá para trabalhar aqui. Então, essas empresas, geralmente, você vai ganhar um pouco menos. Por quê? Porque essa empresa está investindo no seu visto, é um gasto que exige. Então, você vai ter um contrato fixo com essa empresa durante um determinado tempo. E aí depende de empresa para empresa, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. E aí, depois desse período, você vai terminar o seu contrato e aí você pode trabalhar por conta própria, procurando o seu trabalho em outros hospitais, tá? E aí você vai provavelmente ganhar exatamente o que aquele outro seu colega que não está lá por agência, por sponsor, está ganhando, tá certo? Além das suas experiências, anos de experiências no Brasil, que a grande maioria dos hospitais aceitam e complementam o seu salário com isso, tá certo? Tem 2 perguntas aí super interessantes, amiga. Dica, pode falar. O salário de Nova York para a Flórida, a maioria das pessoas ficam falando que na Flórida as pessoas recebem menos. O salário é menos. Mas se vocês forem parar para analisar as taxas que Nova York cobra no seu salário é muito maior do que a taxa da Flórida. Nova York tem taxa estadual e taxa federal. Flórida só existe taxa federal, não existe taxa estadual. Então, na hora que você coloca na balança, o aluguel, compras... Custo de vida, né? O custo de vida é muito mais baixo. Em Nova York, o que você recebe é maior, porém, a quantidade de taxa e a quantidade de gasto, gasto, você paga de aluguel, valor de transporte, tudo é muito mais caro. Tudo em Nova York é muito mais caro. Sim, sim. Você está lidando com uma das cidades mais caras do mundo para se viver, né? Então, Nova York, eu costumo falar uma frase que uma amiga minha disse: não tem almoço grátis. Aqui é caro. Fizeram mais perguntas aí. Fizeram perguntas aqui falando sobre hemodiálise. Na sua UTI, como é que é o procedimento de hemodiálise? A hemodiálise, na unidade que eu trabalho, tem a máquina que a gente utiliza, não é a Prisma Flex, infelizmente. Infelizmente, é a Então, tem um grupo de enfermeiros que tem o curso para poder fazer o CRRT, que é a diálise daqui convencional, e a outra diálise contínua, que os pacientes mais graves fazem. Mas existe um grupo de enfermeiros, então na hora que a enfermeira charge nurse, que é tipo a enfermeira administrativa, vai fazer a distribuição, ela já sabe que são os enfermeiros que têm os cursos e que pode lidar com esse tipo de paciente, como também sabe os pacientes que faz open heart, que é tipo, quando tem cirurgia cardíaca, que só coloca os enfermeiros que têm condições, na verdade, assim, que tem... como é que eu falo? Cursos, capacitações para atuar nesse tipo de paciente, né? Exatamente. A mesma coisa serve para a parte dos pacientes neuro, porque a UTI que eu trabalho é metade neuro e metade cardiotorácico. Então, recebe muito paciente de AVC, paciente pós-cirúrgico de cirurgia cardíaca. Também tem muita hemodiálise, paciente com insuficiência renal, que acaba que os pacientes de UTI, no geral, acabam desenvolvendo disfunção renal e acabam indo para diálise. Você falou aí que, então, você trabalha 36 horas por semana, você dá plantões de 12 horas, e você... Como é que funciona a dobra? Existe o ponto de dobra do Natal e do Réveillon? O melhor de tudo aqui nos Estados Unidos é que não existe dobra. Não existe dobra.
Não existe dobra. Esqueçam, não existe dobra. Não Você, colega enfermeiro que está aí no Brasil, que foi dar plantão do Natal e que era ponto, diga aí qual foi a dobrou. sensação. E dobrou. Aquela ligação 6 horas da manhã, que o colega disse, nossa, não tenho como ir hoje. Diga aí. Não tem a menor possibilidade de ter dobra, porque aqui existe um sistema completamente diferente. O que acontece é assim, existe a quantidade de enfermeiros, então, e ainda tem outra, quem escolhe os dias de trabalho somos nós. Por exemplo, para o mês que vem, eu já dei a minha escala para minha coordenadora. Eu já disse, eu quero trabalhar segunda, terça e quarta nessa semana. Na próxima eu quero trabalhar quinta, sexta e sábado. Na próxima eu quero trabalhar sexta, sábado e domingo. Você que escolhe. Depois, quando a coordenadora junta todas as escalas, ela vê quais são os furos que existem e ela entra em contato com os enfermeiros que trabalham para o hospital, só que é per diem, que são os enfermeiros que não têm um vínculo direto com o hospital, mas que vão lá, dão só o plantão que é necessário. O máximo de hora, alguém colocou aqui assim. Gente, não, Arajane, minha amiga, colocou assim, e Lore que dizia, quando estava de plantão lá no Bebel, eu dizia, ó, Red Point. O máximo de horas que você pode trabalhar aqui por dia é 16 horas. Ou seja, se sua coordenadora não conseguiu o per diem para poder trabalhar naquela hora, ela pode falar assim, você pode ficar mais 4 horas, das 12 horas, você pode ficar mais 4 horas, você fica se você quiser. Porque se você não quiser, você não é obrigado a ficar na unidade. A coordenadora, a charge nurse, whatever, qualquer pessoa que esteja lá, enfermeiro de outra unidade, vai vir assumir os seus pacientes. Ou então bloqueia o leito, porque não tem enfermeiro para poder cuidar do paciente. Não existe dobra aqui. É totalmente contra a lei. Uau! E a escala somos nós. Você que diz que você quer trabalhar. E aí, de acordo, né, que às vezes até se tem um dia que tem muita gente pedindo aquele dia, ela pode até, por um acaso, algum determinado dia da sua escala que você pediu, ela te colocar naquele dia, por alguma questão de cobertura e tal, e aí você pode depois trocar com o seu colega se você precisar. Mas aqui é você que dá a sua escala de trabalho de acordo, né, com suas questões familiares, gente que tem filho, então precisa, né, ter uma flexibilidade melhor aí em relação à sua escala de trabalho, tá certo? Deixa eu ver mais aqui. Quem vai fazer mais perguntas? Façam perguntas. Perguntaram sobre o ECMO. Você teve alguma experiência com o ECMO? Não, dessa não UTI? tive com ECMO ainda, porque o ECMO foi muito utilizado, está sendo utilizado ainda nos pacientes de COVID, nos pacientes que você precisa pronar, já tive paciente que precisou pronar vários, mas o ECMO ainda não tive a experiência. E geralmente, para poder manipular o ECMO, geralmente é um enfermeiro específico. Fica um enfermeiro só para o paciente que está com ECMO. Ok. E aí você também, em relação à escala, você, se quiser, como você tem fixo 3 dias na semana e folga 4, você pode optar por ter plantões extras, por exemplo? E no hospital que eu trabalho, e na maioria dos hospitais, não só no meu hospital, na maioria dos hospitais, se vocês pesquisarem na internet agora, vocês vão ver a quantidade de oferta de vaga de terapia intensiva, especialmente, e o valor que eles estão oferecendo é altíssimo para poder você trabalhar, porque eles não estão tendo enfermeiros. Todos os dias a coordenadora liga, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de 10 enfermeiros, porque a escala está descoberta. Gente, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Você pode sim dar o extra. Quando você dá a hora extra, aqui, independente da situação do Covid, passou de 40 horas trabalhadas, o hospital paga 1 hora e meia a mais. Se sua hora é $50, a cada hora a mais que você der acima de 40, você vai receber $125, porque é 50 mais 50 mais meio. Entendeu? Entendi. Vai ser sua hora, se você der 12 horas, vai ser 12 vezes 125, menos as taxas, whatever, que existem. Então, todo mundo pode dar hora extra, não tem mínimo de hora extra que você pode dar. E o hospital, óbvio, sempre quer que você dê hora extra. Sim. E paga por isso, e paga bem, né? Hora extra. E agora, com a situação do coronavírus, eles estão pagando acima dessa questão de 1 hora e meia a mais. Eles estão dando bônus, às vezes, de $600, $700 por plantão, mais o adicional de 1 hora e meia em cima da sua hora de trabalho normal. Perguntaram aí essa questão de visto. Gente, para quem é enfermeiro, existe alguns vistos que você pode vir para os Estados Unidos, tá certo?
Eu não vou entrar em detalhes agora em relação a vistos, apesar de saber alguns que são de perfil de enfermeiro, tá? Mas o visto para sponsor é o visto EB3, tá? Então, a grande maioria dos enfermeiros que vêm para os Estados Unidos vem através desse visto. Outros vistos, você provavelmente vai ter que arcar e bancar com os custos, tá? Mas isso depende de perfil para perfil. Então, aí, o ideal é você procurar um advogado de imigração e ver aquele que se encaixa melhor no seu perfil, tá? Sérgio, ele já tem a permissão dele de trabalho, ele não veio por sponsor, tá certo? Então, só respondendo aí quem já perguntou. Perguntaram se o enfermeiro mexe nos padrões ventilatórios, tipo no ventilador mecânico. A gente pode mexer no padrão ventilatório no monitor, ou no ventilador mecânico, no monitor, no ventilador mecânico, desde que o physician, o médico, fale assim, como aconteceu no meu último plantão, meu paciente estava desaturando, estava com sedação, paciente de Covid, e aí o que aconteceu? A médica só falou assim, o que foi que já foi feito? Eu falei, eu já aspirei o paciente, já mudou o paciente de posição, e ele continua desaturando. Ela, quando é que tá a FiO2? Eu falei, tá 50. Ela, não, então vamos aumentar a sedação, para poder deixar ele paralisado, vamos tentar aumentar o FiO2, então você pode aumentar o FiO2. Aí o que é que a gente faz? A gente liga pro RT, que é tipo o fisioterapeuta, e fala, olha, estou aumentando o FiO2, só para deixar ele ciente, mas na verdade quem tem que manipular o ventilador é o fisioterapeuta. Você precisa ter os conhecimentos básicos. Gasometria, quem coleta a fisioterapia. A gente não se envolve com gasometria de paciente. Parte de fixação de tubo, parte da ventilação mecânica de paciente, CPAP, VPAP, toda essa parte, quem faz é o fisioterapeuta. Tem uma coisa aí que eu vou falar que eu achei assim, extremamente interessante e me pegou assim, totalmente de surpresa. Na minha primeira experiência que eu tive como voluntária, como eu já falei, foi numa emergência, tá? No hospital aqui em Nova York, durante o período aqui da nossa pandemia. E aí, a minha paciente precisava passar uma PAM. E aí eu, toda enfermeira brasileira, fui lá, peguei meu material, preparei. E aí a enfermeira falou assim, Lorena, você está fazendo o quê aí? Eu falei, estou preparando, posicionando o paciente, né? Da Germano, tudo direitinho e tal. Ela disse, não, quem vai fazer isso é o médico, é a obrigação dele. É procedimento médico, quem faz é ele. Pode sair daí, você tem outras coisas para fazer. Eu falei, gente, não. E aquilo ali, gente, foi como me matar. Eu falei, não é possível, eu quero ver esse médico fazendo isso. E aí ele foi, posicionou o paciente, posicionou a mão, o braço do paciente, degermou, abriu todo o material, chegou com a maletinha todo já organizado. Eu falei, gente, não é possível. E no Brasil não, a gente se acaba na UTI, né? Para deixar tudo pronto, só para dizer assim, doutor, já está pronto, pode vir. Cada um no seu cada um aqui. Se ele que vai passar a central, o máximo que você faz é pegar a caixa do acesso central e entregar para ele, ele vai passar o acesso central dele. Se ele vai passar PAM, é um problema dele. Exatamente. Perguntaram aqui rapidinho, amiga, sobre a questão da fralda, porque o paciente não usa fralda se apresentar dejeções, onde é que apresenta. A gente coloca os lençóis, como a gente coloca um, depois a gente coloca o segundo, e existe um... Eu vou falar de uma forma vulgar, que na verdade é como se fosse um pipi pad, que é tipo, sabe aquelas fraldinhas que você coloca para o cachorro fazer xixi, só que é especial para pacientes, não é igual do cachorro, pelo amor de Deus, é um especial para os pacientes. Então você coloca aquilo ali na forma horizontal e na vertical. O paciente apresenta dejeções, você vai lá e faz a higiene do paciente. Outra, não existe banho no leito aqui. Não existe banho com água. Igual a gente faz no Brasil, a gente joga água. Que joga água no paciente, sabão, esponja. Não, aqui é wipes, que é lenço umedecido para tudo. Tem vários tipos de lenço umedecido. Tem lenço umedecido específico para o paciente que está com sonda vesical. Tem lenço umedecido para paciente que está com pele que tem risco de abertura de úlcera por pressão. E tem um com clorexidina, que na verdade é para todos os pacientes que têm acesso central. Na verdade, qualquer linha invasiva, tipo PAM, acesso central, tubo, você faz o com clorexidina. Se o paciente não tiver nenhum acesso central, se tiver só um periférico, você faz com outro, que é um roxinho, que só tem coisas de limpeza corporal normal. Então, não existe banho no leito aqui, na unidade de terapia intensiva.
Ah, Perguntaram uma coisa legal aí. E o descanso da noite rola ou não? Às 3 horas? Aquelas não. 3 horas Descanso de. aqui. Dos hospitais que eu trabalhei, o Lenox Hill era 1 hora de descanso. E essa UTI que eu tô trabalhando são 15 minutos, depois 30 minutos, depois 15 minutos novamente. Não existe 2 horas. Não tem nem como dar 2 horas. Não tem nem como ter 2 horas de descanso. É a noite inteira em claro, literalmente. É só pra poder ir comer alguma coisa e voltar. Então, como é esses 15 minutos? Em que momento você tira os primeiros 15? Em que momento você tira meia hora? Em que No momento você momento tira os outros 15? que você quiser. Você só precisa combinar com a enfermeira que está próxima a você, porque ela, da mesma forma que a gente faz no Brasil. Você não vai sair no intercorrência de seu paciente, ou na hora que o paciente está indo para tomografia, para seu colega ter que ir para tomografia. Mas, tipo, seu paciente está tranquilo, você vai falar para seu colega, ó, vou tirar meus 15 minutos, passa a meu paciente, passa o report, passa o plantão, aí eu falo em inglês, passa o plantão para a enfermeira, ela vai olhar seus pacientes e aí, pronto. Você vai, tira seus 15 minutos e volta. Certo. Só que o trabalho é tão grande que, tipo, 15 minutos é o tempo de você chegar na Copa, tomar um café ou alguma coisa que você levou, comeu e voltar para a unidade, porque não dá muito tempo. Se você resolver ir na cafeteria, é tipo 15 minutos andando até a cafeteria. Perguntaram aqui, quem colhe a gasometria? Ele já respondeu, quem colhe é o fisioterapeuta, tá certo? O enfermeiro fica responsável somente pelas outras coletas, tá? De Coleta exames de de exame rotina, de laboratorial. exame laboratorial, de urgência ali que você vai precisar coletar. Quem faz é o enfermeiro, não é o carinha do laboratório, como a gente está acostumado no Brasil. Só o médico ordena, né? A gente liga para o laboratório para coletar, não. Aqui o enfermeiro que faz, tá? Tem mais pergunta aí? Alguém perguntou sobre materiais de Pra termos falar técnicos. da Eu fiz mobilidade. uma live específica sobre isso, exatamente sabendo da importância. Vai lá no meu Instagram, lá na parte do IGTV, e tem lá a live com o Romário Ferreira, tá certo? Maíra perguntou se a colega te ajuda a mobilizar o paciente. Então, o paciente é um paciente para cada 2 enfermeiros. E existe oh meu Deus, esqueci. O técnico de enfermagem, já falo outro nome. Existe um técnico de enfermagem que fica para, tipo, por exemplo, 10 enfermeiros. Um técnico de enfermagem. Se você vê que seu paciente é obeso, tipo, você vai precisar de ajuda, você vai falar para ele no início do seu plantão, ó, na hora que eu for trocar o paciente, na hora que eu for dar o banho, que é tipo wipes no paciente. É, na hora que eu vou dar o banho no paciente, eu vou precisar que você me ajude. Então, o técnico vai te ajudar. Ou se não, o técnico não tiver na hora, você já deixa tudo preparado. Você faz a parte da frente toda do paciente. Faz os macarrãozinhos com tudo já, só como a gente já fazia no Brasil. Só para a pessoa, sua colega, chegar, virar o paciente, você colocar tudo embaixo, virou, ela vai, já vai cuidar do paciente dela e você termina seu paciente. Literalmente. Apesar de que as camas que a gente tem aqui são altamente complexas, eu posso dizer. As camas fazem tudo, literalmente. O colchão, se você programa o colchão para poder ficar mudando o paciente de decúbito a cada 5 minutos. Então, o colchão infla de um lado, desinfla do outro. Depois ele faz assim. Se você quiser que ele fique flat, Tendelenburg, ele fica na posição que você quiser. Então, não tem porquê. O colchão, a cama, todas as camas pesam o paciente. Você tem que pesar o paciente todos os dias para poder ver o peso real do paciente. Então, mas acaba que um enfermeiro ajuda o outro. E quando tem intercorrência, todos os enfermeiros, pelo menos na UTI que eu trabalho, quando tem intercorrência, quando tem admissão, todos os enfermeiros vêm para ajudar. Então, acaba sendo super rápido, porque quando você sai do leito, todo mundo já fez tudo. Então, você só vai checar tudo novamente para poder ver se está tudo ok. E acabou. E a passagem de plantão? Me fale aí, como é a passagem de plantão na UTI? Ah, esqueci de falar sobre isso anteriormente, né? A passagem de plantão é feita normal, de enfermeiro para enfermeiro, como a gente faz no Brasil, mas existe tipo, um padrão de passagem de plantão que você fala sobre, tipo, os diagnósticos, aí depois você fala quais são os médicos que estão acompanhando, quem é o próximo do paciente, aí você fala da parte cardíaca, você fala da parte neurológica, você fala da pele. Você fala da parte gastrointestinal, gastrourinária, parte músculo esquelético, pele, acho que eu esqueci algum. Você vai falando tudo, no final, se tiver alguma nota a mais, alguma pendência, exame, você passa também. Mas
no início de todos os plantões, tanto do plantão do dia quanto do plantão da noite, o enfermeiro é responsável por passar o plantão para o médico. Então, o médico faz a ronda e o enfermeiro vai passar o plantão para o médico e vai dizer, ó, o paciente é esse. Literalmente, a mesma coisa que o enfermeiro passou para outro enfermeiro, ele vai passar para o médico. Óbvio que se o médico conhecer o paciente, ele vai falar assim, não, já conheço, me fale só as intercorrências, o que é que ele precisa, como é que tá os settings, tipo, o padrão ventilatório, os padrões do ventilador mecânico. Então, acaba sendo muito rápido. Tanto para o physician quanto para a NP, que é para a nurse practitioner. Então, na sua realidade, você também passa o plantão para o médico que está chegando, né? O médico está chegando, isso. Certo. E eles passam entre si, assim, o médico está saindo, para o médico que está chegando, provavelmente deve... Passam também. Como os enfermeiros. No final do plantão, eles ficam normal, mas eles não vão de leito em leito. Eles têm uma lista e eles passam a esse paciente assim. Mas é coisa bem rápida, porque na verdade o médico que está chegando vai visitar todos os pacientes e pegar o report, que é tipo a passagem de plantão, do enfermeiro que está com o paciente. O que é que você acha, assim, na sua opinião, do enfermeiro brasileiro que chega nos Estados Unidos? Nós somos enfermeiros, assim, que conseguem se adaptar bem, conseguem desenvolver o trabalho. Como é, assim, a gente... A única coisa que eu digo a todo mundo que quer realmente vir para cá é que estude inglês. Estude muito inglês, porque... Estude inglês. Porque a maior dificuldade que eu passei, que algumas vezes eu passo ainda, não é a questão de não saber o que fazer. É, na verdade, às vezes, como me reportar. Como eu te falei, a gente tava conversando outro dia e eu tava precisando fazer uma reposição de potássio no paciente e eu, na minha cabeça, eu não lembrava como é que falava reposição em inglês e eu achava que reposição era reposition. E aí eu virei pra minha colega e falei assim, ela falou, o que é que você tá procurando? Porque eu tava numa minicel no armário procurando o equipo, que é extension tube, pra poder fazer a reposição. Aí eu falei, I'm looking for extension tube to do a reposition. Aí ela chegou e falou assim, reposition? Aí ela falou, ela não tava entendendo o que eu tava falando. Ela falou, aí eu expliquei de novo. Aí na terceira vez ela falou, não, Sérgio, é replacement. Aí eu falei, tá. Por isso que eu digo, às vezes não é a questão, é o Berditar, estuda em inglês, estuda em inglês. Porque a dificuldade, às vezes, não é porque eu não sei o que não é o que fazer, né? Sabe o que fazer. Às vezes é a questão de tipo, não, a gente sabe o que fazer, mas às vezes a gente não tá sabendo como é que a gente vai falar em inglês. Entendeu? E até numa situação de emergência também, que você tá ali, aí a pessoa fala alguma coisa, você não compreende, e às vezes você quer falar alguma coisa, ninguém te compreende. Agora já tem a máscara que piora mais ainda a situação, porque tá todo mundo com máscara e a gente é acostumado a fazer leitura labial. Às vezes a gente não escuta direito o que a pessoa falou, mas a gente faz a questão da leitura labial. E agora a máscara como um meio de impedir que a gente faça essa leitura labial, então a gente fica mais perdido, a gente fica sorry, pra poder a pessoa repetir 500 vezes, porque a gente não tá entendendo. Já aconteceu comigo com o 4x4. Pediram pra eu pegar um 4x4. Aí eu fiz 4x4. Sim, e aí o 4x4? O que é o 4x4? É a gase, gente. Dependendo do lugar, eles falam gauze, e dependendo do lugar, eles falam 4x4. Então, a gente, como não tá acostumado na área de saúde, a terminologia daqui, a gente acaba ficando perdido. Mas aí quando a pessoa fala assim, Sérgio, gauze, aí eu, ok. Aí tipo, você realiza que 4x4 também é gás, então. Mas isso acontece com várias outras coisas, várias coisas. E em relação aos materiais, você tem muito material? Você acha que existe muito desperdício? Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, eu posso falar que é uma coisa absurda. Eu não sei se no Brasil é também correto, tipo reutilizar. Mas aqui, a realidade que eu vivi, eu cheguei a ficar chocado. Porque, tipo, tudo que vocês imaginarem aí do Brasil que a gente reprocessa, tipo, máscara Venturi, ambu, tudo, usou, joga fora. Usou ambu, joga fora. Laringoscópio, usou, joga fora. Cânula do laringoscópio, usou em uma, jogou fora. Umidificador, usou, jogou fora. Não tem central de material de esterilização nas unidades de terapia. Nessas unidades, tem central de material de esterilização? Tem. No centro cirúrgico, nos materiais que realmente você precisa reutilizar. Mas aqui, esqueça. Ambu, usou, jogou fora. Jogou fora, nada. Tudo que você... O vacômetro também joga fora.
O quê? O vacuômetro, joga fora. Joga fora. Umidificador, tudo. joga fora. Tudo joga fora, minha gente, tudo. E uma coisa que me deixava extremamente incomodada era que medicação. Eu fazia uma medicação, jogava o equipo fora. E eu ficava querendo me pendurar lá. E aí a enfermeira dizendo, Lorena, jogue fora, não é para O aproveitar. povo não entendia. O povo não entendia por que que a gente queria guardar. Eu queria guardar tudo. O povo falou assim, não tô entendendo. Aí eu falava, gente, eu tô querendo salvar o equipo. Todo dia teve uma confusão com o paciente meu, porque, tipo, o sangue voltou, porque a gente injetou a vitamina A, qual é? Não, vitamina B, que dilui, que vira aquela. Vitamina. Enfim, quando você coloca no soro, quando o soro cai, acaba que a bolsa puxa por causa de diferença de pressão e voltou o sangue do paciente. Eu peguei e fui devolver o sangue para salvar a equipe. Minha colega falou, você tá louco? Joga isso tudo fora. Aí eu falei, jogar fora, vou jogar a equipe fora. Porque a gente vem com a coisa do Brasil de ter que salvar tudo, de ter que ficar vários dias, de ter que reprocessar. E aqui não existe reprocessamento. Aqui usou fora. Lixo. Usou fora. Abriu, pegou em qualquer lugar, não interessa, jogou fora. Ainda tem tipo, no Brasil, e eu esqueci de falar isso, que foi o que mais me chamava atenção quando eu trabalhava na emergência em Nova York. Por mais que fosse Lennox Hill, e aí no Brasil, se você não tem convênio, você jamais ia entrar na emergência do Lennox Hill. E aqui tem uma lei que chama EMTALA, que é uma lei dos Estados Unidos geral, que obriga todos os hospitais, independente do porte do hospital, se é particular, não interessa, a atender independente. Por isso que nas emergências tem uma quantidade grande de homeless, que é tipo morador de rua. Os moradores de rua vão direto para emergência, porque na emergência a gente não pode chegar e falar assim, você não vai ser atendido. Se ele falar que ele está se queixando do que for, a gente vai ter que fazer tudo. E a última coisa que eles perguntam aqui nos Estados Unidos quando você vai na emergência é sobre o seu plano de saúde. Eu já fui, quando eu não tinha plano de saúde, logo quando eu mudei, a última coisa que eles me perguntaram, depois que eu já tinha feito tudo, era se eu tinha plano de saúde. Sim, exato. E, ó, perguntaram aí, se o papagaio e a comadre joga fora, de plástico. Joga fora, nada limpa. Vixe. Aham. Aqui chama Tudo joga fora. Joga fora, é rosinha, todos. Tudo, troca todo dia, seringa de 60, joga fora todo dia. Tudo joga fora, gente. Aqui é assim. Por isso, inclusive, que as contas são extremamente altas, tá? Por isso que a conta do hospital é alta, realmente. São superfaturamentos que acontecem. Mas isso aí já é para uma outra live, é uma outra questão, tá? Então, assim, a gente já fez aqui 1h30 de live. Vocês gostaram? Me falem aí. Vocês gostam de live assim? De perguntas e respostas? Foi muito bom ter vocês aqui. Eu que agradeço. Acho que travou? Não, a máscara em 95. Posso falar? A máscara em 95, na época do Covid, foi uma confusão, porque realmente acabou, não tinha. E aí, os enfermeiros, tinha enfermeiro que tinha que usar a mesma vários dias. Mas eu, como eu falei, estava na Operação Gotham. Então, foi o que eles fizeram. Cada dia que você ia para o plantão, eles davam uma máscara. No segundo dia, eles davam uma nova máscara. Até o 7º dia. No 7º dia, no 8º dia, você usava a primeira máscara. E aí, no 8º dia, a segunda máscara. Até você repetir todas as máscaras e jogar todas fora, depois de você usar 7 máscaras 7 vezes. Uau, o pessoal gostou aí da live. Eu sabia que vocês iam gostar, gente. Serginho tem muito conhecimento aí, ele tem trazido assim muito conteúdo pra gente aí de valor, não é verdade? Gente, obrigado. A galera que trabalhou comigo, beijo grande, morro de saudade. Esse ano, se Deus quiser, eu tô aí em Salvador. Se Deus quiser. A gente agradece a todo mundo que participou aqui, tá certo? Dessa live. E continuem acompanhando o meu canal aqui no Instagram, que eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês, tá certo? A gente sabe, eu e Serginho, o quanto a gente batalhou para a gente conseguir a nossa licença aqui, porque na nossa época a gente não encontrou informações, tá? Eram informações muito desencontradas, desconexas. Então, assim, esse é o propósito do meu canal, é mostrar para vocês que é possível, tá? Você se tornar enfermeiro dentro dos Estados Unidos. Claro que existem
passos que você precisa fazer até você chegar aqui, mas o meu objetivo é esse, tá bom? É mostrar que é possível, que é verdadeiro, que é real, tá bom? E vocês podem falar comigo aí no direct, como vocês têm falado comigo, me perguntado, e eu tenho tirado dúvidas, tá bom? E aí, Isso. Serginho, qual é a palavra final pro pessoal que tá lá no Então, Brasil? e quem tiver qualquer dúvida, procure Lori, porque realmente foi o que aconteceu. A gente passou por muitos apertos para poder chegar onde a gente chegou. A gente sabe que não é fácil, e exatamente por isso que que Lorena decidiu criar esse canal e o Instagram para poder ajudar todo mundo que tenha a vontade de migrar para aqui e continuar como enfermeiro aqui, porque realmente vale a pena. Demora, mas vale a pena. É um processo longo, mas agora. Antes eu não tive, a gente ficou na louca procurando todas as saídas para resolver tudo, mas agora a gente pode ajudar, a gente, especialmente Lori, pode ajudar todos vocês. Enfim. Uau, é verdade. Um beijo grande. Gente, adorei ter vocês aqui. Foi o máximo, tá bom? Muito obrigada por vocês participarem, por vocês estarem aqui até o final, aguentando a gente aqui 1h35 de live. Foi muito bom, a gente bateu recorde aqui no meu canal. E eu sabia que ia ser um sucesso, porque Serginho é sucesso. E aí foi muito bom, tá? Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham tirado dúvidas, tá bom? Eu sei que tem muita pergunta aqui que a gente não conseguiu responder, porque é muita coisa. Mas a gente pode marcar, quem sabe, mais pra frente. Se vocês toparem, manda lá no meu direct se vocês querem uma nova live com o Serginho. Eu sei que vocês gostaram. Um beijo. Tchau. Minutos. Tá gravando já. Fecha aqui. Me dê aquele fone ali, amor, porque se de repente esse daqui pifar. Fechar isso, os cachorros vão ficar te agoniando, viu? Hã? Bota eles lá, amor. Não quero eles aqui não, porque eles vão latir quando alguém abrir a porta aqui. Você vai atrapalhar. Falta 1 minuto aqui em live. Enfim.